Alunos da mediação tecnológica, aqui é o professor Beto e nós estamos agora na nossa aula de revisão, a aula que fala sobre a formação dos Estados nacionais, a formação do absolutismo, como é que surge o absolutismo, o que representou o absolutismo dentro dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Vocês já perceberam que da Idade Média para a Idade Moderna nós temos um processo de transição muito grande? Formação dos Estados nacionais, o absolutismo, o renascimento cultural, o renascimento comercial, o renascimento urbano, o renascimento científico, as grandes navegações, a reforma protestante, a contra-reforma católica. Nós temos a Europa em movimento, em ebulição. E tudo isso nós estamos vendo aqui na aula de História. Na tela para vocês, porque nós estamos na aula 21.2, falando sobre a formação dos Estados nacionais. E aqui nós observamos que a Europa, a tentativa de unificação europeia, empreendida pela Igreja Católica, vai fracassar. A Igreja Católica forma o Sacro Império Romano Germânico, mas ela não consegue fazer uma unidade na Europa. Esse fracasso vai enfraquecer também, esse fracasso enfraquece a Igreja Católica também. Além das guerras internas que a Europa estava vivendo, e as guerras externas também, e dos interesses da burguesia, a burguesia como classe social emergente, que surge a partir aí do aparecimento do capitalismo, do mercantilismo, surge essa nova classe social, a burguesia. Outros movimentos contribuíram para o fortalecimento do poder dos reis, que foram as revoltas camponesas. Professor, como é que as revoltas camponesas contribuem para o fortalecimento dos reis? Assustado com as rebeliões, os senhores feudais aceitaram a autoridade dos reis, que, fortalecido, podia organizar os seus exércitos. Igual, recentemente, nós não tivemos lá o ataque a Brasília, lá, os três poderes? Pois é, o que os governadores fizeram? Foram junto ao presidente e assinaram a carta dando apoio às ações governamentais para se fortalecer, para se proteger. O absolutismo, o Estado absolutista surge, então, com a figura do rei sendo a principal figura, a figura mais emblemática era a figura do rei. Nós temos a sustentação do Estado, o Estado sustentava a igreja devia obediência ao rei, nós temos a nobreza também, que o Estado sustentava a nobreza, os camponeses, os impostos dos camponeses feudais sustentava a nobreza e a igreja, e ainda uma submissão total e pagamento de impostos ao rei. Nós tínhamos a burguesia como classe que estava surgindo também, que pagava impostos e começou a apoiar esse rei absolutista. A burguesia ela começou a ganhar status dentro desse sistema. O clero continuava a ser uma das classes dominantes, tanto o clero quanto a nobreza, eles continuavam dominando. No processo de centralização política na mão do rei, não foi a ascensão da burguesia, e sim um fortalecimento da aristocracia feudal que marcou. A aristocracia cada vez mais ficou mais forte. A religião desempenha um papel importante, tanto no plano educativo, na fiscalização da moralidade e na vida intelectual, não como fundamento de poder. Aí, nós vimos aí essas monarquias em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, vindo aí essa formação das monarquias absolutistas também, em Portugal, o João Sem Terra lá na Inglaterra, as guerras de reconquista lá na Espanha. Então, tudo isso vai fazer parte dessa monarquia. E uma dessas características lá na França, nós temos a mítica figura de Joana d'Arc, uma humilde filha de camponeses que comandou diversas lutas contra a Inglaterra, alegando cumprir ordens divinas. Essa vitória fortaleceram as políticas de Carlos VII, que foi coroado como rei da França, e reorganização, a reação militar contra os britânicos. Então nós temos aí também um fortalecimento da monarquia francesa. E assim é a nossa revisão para que vocês façam atividade e a gente volte a rediscutir nossa aula. Vai lá que eu já volto aqui, vou tomar o café e já volto, tá bom?
Eu estava ali agora tomando café e conversando com os colegas sobre essa questão dessas mudanças de poder ao longo da história. E a gente vê nossas aulas do primeiro ano, vocês estão vindo lá do nono ano, não sei se vocês tinham tido aula de história desse jeito, mas nós observamos desde a pré-história aqui. A pré-história, o homem ele começa a se organizar em sociedade. Na Idade Antiga, nós vimos o que na Idade Antiga? Nós vimos uma ebulição cultural, uma ebulição ali com o Império Romano, com os gregos, com os egípcios. Nós vimos uma teocracia também muito forte. O poder do imperador também era um poder de Deus. Em muitos casos nós vimos aqui. E nós vimos impérios sendo formados. Quando a gente sai da Antiguidade, que entra na Idade Média, nós percebemos uma mudança de poder, que foi a fragmentação do poder na Europa, que assistimos na Idade Média, essa fragmentação do poder. Os feudos, cada um feudo tendo uma importância. O rei, na Idade Média, havendo a figura do rei, mas o rei não sendo tão importante, porque os feudos controlavam a importância do rei. Até que chega determinado momento, com as revoltas camponesas, que os senhores feudais são obrigados a subjugar seus exércitos a um rei centralizado, a um poder centralizado. Essa subjugação, ela vai fazer com que esse rei crie força e implante um absolutismo. Absolutismo. Ou seja, o rei era o senhor de tudo. Agora, o poder não está dentro da mão dos senhores feudais. Agora, as nações estão se formando, se caracterizando e se organizando. França, Portugal, Espanha, Inglaterra estão se formando, estão tomando uma forma. Percebam vocês essa mudança? Percebam vocês essa transição? E aqui nós estamos estudando justamente isso, esse fortalecimento do poder real com o absolutismo. Mas vamos ver o que a nossa aula fala na tela para vocês, porque nós vamos ver agora a atividade. A atividade, ela fala o seguinte, a primeira atividade. Por volta do século XVI, associa-se à formação das monarquias nacionais europeias. O que associa-se? A demanda de protecionismo por parte da burguesia mercantil, emergente, e a circulação de um ideário político absolutista? A afirmação política e econômica da aristocracia feudal e a sustentação ideológica liberal para a centralização do Estado? Será que é isso? A negação e a conquista ultramarina e o desejo de implantação de uma economia mundial de livre mercado? O crescimento do contingente de mão de obra camponesa e a presença da concepção burguesa de ditadura do proletariado? Isso aqui só vai aparecer mais tarde, que nós vamos discutir isso, lá no terceiro ano. O surgimento de uma vanguarda cultural religiosa e a forte influência do ceticismo francês. Ceticismo, será que é isso aqui que, por volta do século XVI, associa-se à formação das monarquias nacionais europeias? O que associa? O que está junto com essa formação dessas monarquias nacionais? É interessante nós observarmos essas monarquias nacionais, que elas saem para um processo já de herança até das cruzadas. Elas saem para um processo de mercado com o Oriente. Mercado com o Oriente. Só que com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, que vai fazer o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna também, é o que caracteriza um dos marcos divisórios, nós vamos nos deparar com as grandes navegações, porque precisava-se buscar novas rotas comerciais. Nós tínhamos a rota comercial do norte, a rota comercial do sul. Os turcos otomanos, essa rota do sul, eles vão dominar, vão parar. Então, Portugal e Espanha, eles saem para as grandes navegações. Eles saem para as grandes navegações. Essa saída para as grandes navegações, ela vai significar um fortalecimento maior do poder na mão do rei. Porque é o rei que vai juntar também com a burguesia e vai financiar essas grandes navegações.
E nós temos aí esse comércio, esse comércio acontecendo, essas conquistas ultramarinas, conquistando novos continentes, a implantação aí do mercado mundial, seria uma economia mundial de mercado, seria como se fosse uma globalização. Pois é, isso é uma das características que nós vamos estar presente dentro da monarquia absolutista. Por isso que a resposta correta é a letra C. Vamos lá para a próxima. O trono real não é um trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são deuses, participam de alguma maneira da independência divina. Jacques Bousseau. Essa afirmação de Bousseau refere-se ao contexto. Ao século XII, na França, no qual ocorria uma profunda ruptura entre a Igreja e o Estado pelo fato do Papa almejar o exercício de poder monárquico por ser representante de Deus. Do século X, na Inglaterra, no qual a Igreja Católica atuava em todo o acordo com a nobreza feudal. Do século XVIII, na Inglaterra, no qual foi desenvolvida a concepção iluminista de governo, como está exposta. Será isso? Nós estamos já no século XVIII. No século XVII, na França, no qual se consolidavam monarquias nacionais. No século XVI, na Espanha, no momento da união dos tronos de Aragão e Castela, o trono real não é o trono de um homem, mas o trono de um próprio Deus. Os reis são deuses e participam de alguma maneira da independência divina. Jacques Bousseau. Lembra que eu falei para vocês que até filósofos, até a igreja, defendia que o poder do rei era um poder divino? Emanava diretamente de Deus? Era por isso que o Papa tinha que coroar o rei, porque significa, olha, você está recebendo o poder divino. As suas ações são ações do próprio Deus na terra, porque você foi abençoado por Deus. Na França, é o caso mais emblemático da monarquia absolutista. Quando Luís XIV diz, o Estado sou eu, o chamado Rei Sol, ele quer trazer para si todas as luzes, todo o foco, abençoado ainda pela igreja. Então, por isso que essa aí é a resposta, é a letra D. Letra D. Vamos lá que nós temos mais duas questões. E hoje só tem questão do Enem, tá? Foi colocado aqui para vocês. Além das guerras internas e externas e dos interesses da burguesia, outro movimento contribuiu para o fortalecimento do poder dos reis. A revolta camponeses, que se deram em consequência da fome, da miséria e da exploração sofrida pelos camponeses. Assustados com a rebelião, qual foi a saída encontrada pelos senhores feudais? O que os senhores feudais fizeram? Qual foi a saída? Preste atenção, aluno. Assustado com as rebeliões, qual foi a saída que os senhores feudais encontraram? O que eles fizeram? Os senhores feudais se uniram à burguesia que surgia como classe dominante? Será que os senhores feudais fizeram essa união com a burguesia? Aceitaram a autoridade do rei, que fortalecido podia organizar exército para reprimir os numerosos movimentos de contestação? Será que eles aceitaram essa autoridade do rei? Buscaram apoio da igreja, que formava, nesse momento, o Sacro Império Romano Germânico? Será que foram atrás da igreja? Fortaleceram seus feudos, contratando exércitos mercenários? Ou se aliaram a Joana d'Arc, que com suas vitórias pôde consolidar a monarquia absolutista na Inglaterra? Pelo amor de Deus, a Joana d'Arc não era nem inglesa, gente. Não era nem inglesa. A burguesia... Agora preste atenção nessa daqui, tá? Quero que vocês prestem bastante atenção. Porque a burguesia, ela é uma classe que está surgindo. Só que quem ainda está sob domínio são os senhores feudais. E os senhores feudais estão vendo nessa revolta popular, devido à fome, devido à falta de alimento, eles estão vendo uma ameaça. E essa ameaça dos senhores feudais vão fazer com que ele entregue o poder na autoridade de um rei.
Eles vão aceitar a autoridade do rei, e essa aceitação da autoridade do rei, ela vai fortalecer o sistema absolutista. Nesse momento vai surgir o sistema absolutista. Vai se fortalecer, o rei vai se tornar absoluto, vai governar com todas as suas leis. Por isso que, não esqueça, a resposta dessa aí é a letra na tela para vocês. É justamente a letra B. Aceitar a autoridade do rei, que fortalecido podia organizar um exército para reprimir os numerosos movimentos de contestação. Ok? Agora vamos uma tirada lá diretamente do Enem. Olha aí o texto que fala sobre ela, sobre Joana d'Arc. Gabalda e Beuliel escreveu esse texto. Quando Joana d'Arc chegou a 29 de abril de 1429, os habitantes das cidades estavam prestes a capitular, pois os ingleses tinham se apoderado das fortalezas e dos castelos que rodeavam Orleans. A 4 de maio, Joana d'Arc, com seus soldados, tomou o primeiro castelo. Na manhã do dia 8 de maio, a donzela verificou que os ingleses haviam abandonado o outro castelo. Orleans estava liberada, e seus habitantes aclamaram em delírio Joana d'Arc, que se sentia feliz por ter cumprido a promessa feita a seu rei. Tendo o trecho anterior como base, assinale a alternativa correta. O nacionalismo emergente, reforçado pelo significado desse feito, foi capitalizado pelos reis da dinastia Valois para consolidar a monarquia francesa? Consolidar a monarquia francesa? A tomada de Orleans define o fim da Guerra dos 100 Anos. Será que foi o fim da Guerra dos 100 Anos? Consolidando a unidade, a monarquia francesa? Joana d'Arc, camponesa de Domremy, recebeu como recompensa pelo feito o título de nobreza e, portanto, o direito de terras às quais anteriormente vivia? Joana d'Arc, aristocrata de nascimento e posse, foi condenada à fogueira posteriormente, tornando-se símbolo do nacionalismo francês? Será que ela era aristocrata de nascimento, Joana d'Arc? A derrota dos ingleses em Orleans marca o fim da Guerra dos 100 Anos, mas não define de imediato a unidade e a monarquia francesa? Pessoal, o feito de Joana d'Arc vai ser pego pelos reis e vai ser caracterizado justamente para utilizar como a unidade da sua monarquia. Joana d'Arc vai ser morta na fogueira, ela não vai poder ter terras, ela vai ser capturada, vai ser morta como bruxa. Depois a Igreja Católica vai santificar Joana d'Arc, ela se torna uma santa. O nacionalismo emergente, reforçado pelo significado desse feito aí, esse feito foi muito significante para a França, feito de Joana d'Arc. Ela dizendo, olha, cumpri a promessa feita a meu rei. Ela volta como uma grande heroína, ela é vista como uma grande heroína para a França, e isso vai fortalecer a dinastia de Valois. Ela fortalece tanto os Valois, que aí eles vão fazer essa unidade, vão fazer esse absolutismo. Por isso que a resposta correta é a letra na tela para vocês. É a letra A. Aí, sem dúvida, o nacionalismo emergente, reforçado pelo significado desse feito, foi capitalizado pelos reis da dinastia de Valois para consolidar a monarquia francesa. E aqui, alunos, aqui termina mais uma aventura de história e mais uma aula, e nós já estamos concluindo o nosso primeiro ano da unidade 2 do primeiro ano. Já estou com saudade de vocês, estamos nas últimas aulas, mas o ano que vem nós iremos nos ver de novo, tá bom? Até a próxima aula.